presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fontes de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor... Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga, no ar mais uma vez pela nossa Rádio 9 de Julho, programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, sempre coordenado pelo Padre Aldo Lima, nosso grande amigo. Os trabalhos técnicos hoje, mais uma vez conosco, Marcelo Prado, muito obrigado pela sua ajuda, pelo seu auxílio durante o tempo que nós estamos trabalhando o nosso programa. Você pode participar ligando pelo telefone 11, é o DDD de São Paulo, estou falando isso para aqueles que moram fora da capital. 11, é o DDD nosso, 3932-1600, 3932-1600, onde a AIDA estará atendendo você. Pode ainda entrar através do WhatsApp 11 também, que é o DDD de São Paulo, 983719681. Você pode falar com a gente através desses meios de comunicação. Pode ainda escrever pra gente, Família Fonte de Amor e Vida, radio9dejulho.com.br. Nós vamos passar a responder os seus pedidos, as suas indicações, as suas sugestões, porque a nossa função é termos um programa dedicado inteiramente à família. Pode ainda através das redes sociais, facebook.com/Família Fonte de Amor e Vida. Mande seus pedidos de orações, seus agradecimentos, que nós estaremos aqui inteiramente à vossa disposição. Irmãos e irmãs, pedimos a vossa licença mais uma vez, queremos nos aproximar para que esta oração seja mais tete a tete, a gente conversando mais pertinho de você, falando coisas do Papai do Céu. E para isso não podemos deixar de lembrar a passagem de Mateus 18:20, que diz o seguinte: quando 2, 3 ou mais pessoas estiverem presentes, Deus estará ali junto com eles. Por isso vamos convidar o nosso querido Padre Aldo para que invoque a oração do Espírito Santo. Padre Aldo. Queridos ouvintes, reze conosco, você aí, nós aqui, nos estudos da Rádio 9 de Julho, para que esta mensagem seja de fato lançada no seu coração, possa ser algo que possa te elevar e para o seu crescimento espiritual familiar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Antes da introdução do nosso tema, o Rubens quer também apresentar a vocês mimos que serão sorteados para os nossos ouvintes. Pode falar, Rubens? Gostei, padre, do mimos. Na verdade, nós estaremos sorteando dois exemplares da exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exultate, sobre o chamado e a santidade no mundo atual. São 2 exemplares. Você liga para o nosso telefone, que já foi dito agora no comecinho, e a AIDA está anotando o seu recado e seu telefone, e ao final faremos um sorteio. Padre Aldo. Queridos ouvintes, a Yáscara e o Josimar aqui conosco, casal que vocês já têm familiaridade com a voz, e nós vamos continuando aqui em companhia do Papa Francisco, rezando também sempre por ele, rezando pelas famílias, e nós queremos rezar com você, porque de fato é uma verdadeira oração, é o tema das bem-aventuranças. Nós já estamos alguns programas já nos dedicando e continuaremos, quem sabe até o finalzinho de dezembro, apresentando, entregando também aos ouvintes esta meditação mais familiar de um documento que é tão precioso e tão urgente nos nossos dias, que é a santidade. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Nós iremos então, nesta tarde, apresentar argumentos de como alcançar esta felicidade, como alcançar esta norma de vida. Jesus apresenta as bem-aventuranças, Mateus 5, também depois lá em Lucas, como caminhos, meios, a nova lei, portanto, é a lei, quer dizer, se Jesus tem um decálogo, o decálogo é este, das bem-aventuranças. E nós já estamos já alguns programas nos dedicando, né? Você pode encontrar no documento, a partir do número 80, aliás, um pouquinho antes, né? 70, aqui, lá, felizes os pobres em espírito, é 63. Na verdade, começa esta meditação no número 63 do documento. E vai seguindo, nós estamos aqui então, dentro deste grande bloco que o Papa Francisco faz esta grande meditação das bem-aventuranças. Ok, então vamos seguindo. Ok, ele mostra aqui, terceiro capítulo, A Luz do Mestre, do número 38, porque é uma outra edição que está na mão, é a página. Ok, mas vamos lá, Iáscara, comecemos com a Iáscara, porque nós queremos mergulhar, né, no caminho desta felicidade. Boa tarde, Padre Aldo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu gostaria de começar hoje, esse domingo, essa tarde de domingo, em que nós vamos continuar a falar do Sermão das Montanhas, num mês que nós, o mês inteiro, estivemos com a Bíblia como foco das nossas missas, das nossas celebrações. Então eu espero que vocês tenham tido a oportunidade aí na casa de vocês de ficar atentos à palavra de Deus, de meditar e principalmente tentar imitá-lo em tudo que ele nos ensina. Hoje nós vamos falar do Sermão das Montanhas, especificamente do tema Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Agora, nós não podemos tratar dessa palavra justiça sem meditar o que Jesus quer para a nossa vida quando ele diz bem-aventurados. Jesus quer que nós sejamos felizes. Mas atualmente, nos dias de hoje, nós temos uma visão muito distorcida do que é a felicidade. Nós estamos confundindo que felicidade é ter as coisas e não ser, e não procurar seguir a Jesus. Nós ficamos muito preocupados com as coisas do mundo e esquecemos do principal, que é o amor de Deus. Jesus, nesse tema, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, ele faz uma ligação direta entre a justiça e a felicidade. E muitas vezes a felicidade de muitos dos nossos irmãos, ela está ligada com a falta de justiça e a fome dela. E não é falta de bens materiais, falta de sorrisos. É uma necessidade que a gente vê no ser humano e dele se sentir oprimido e injustiçado diante as situações do mundo. O Papa Francisco, nesta exaltação que nós estamos tratando durante todo esse tempo, Gaudete et Exsultate, o chamado a ser santo, ele fala... são experiências muito intensas, a fome e a sede, porque respondem com as necessidades primárias e tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Então, quando nós falamos de fome e sede, o Papa fala, ele nos lembra, olha como é forte esse tema, porque se nós temos fome e sede, nós não conseguimos sobreviver. Sem a água e sem o alimento, é impossível que nós conservamos a nossa vida. Mas, por outro lado, nós precisamos estar atento ao que nós consumimos,
qual o tipo de alimento que nós estamos levando para a nossa vida. Porque existem alimentos prejudiciais. E ele até menciona que isso pode nos levar, quando estamos com fome, a comer lixo na hora do desespero. Então, não basta que nós nos alimentemos, mas nós precisamos ter fome de alimentos que nos tragam a vida e não a morte. Então, isso quer dizer, é sede de justiça e não de injustiça. Nada de vingança pessoal, violência, mas o amor de Deus, a infinita bondade de Deus. A Bíblia, ela nos leva a essa reflexão, que justiça significa dar o que é a cada um o que é direito. Ela nos ensina que Deus é o mais justo dos juízes e Ele dará a cada um de nós segundo as nossas obras. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, está assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. O Sermão da Montanha, ele nos desafia a nós termos essa sede de justiça. É esse desespero pela manifestação de Deus em nossa vida. E para cada um dos nossos irmãos, ter os seus direitos respeitados. A fome e sede de justiça deve nos conduzir a atitudes que nos desafiam. E nós não podemos ser diferentes às injustiças, porque se tem algo muito difícil a demonstrar é quando estamos com fome e sede de justiça. E o Papa, mais uma vez, ele é incisivo quando ele diz: a justiça que Jesus propõe não é a que o mundo procura. Uma justiça muitas vezes manchada por interesses mesquinhos e manipulada para um lado e para o outro. E tem muita coisa na Bíblia sobre justiça, muita coisa que nós podemos dizer. E tem um trecho no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo, a partir do versículo 31, mas eu vou mencionar para vocês apenas quando Jesus fala: pois eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me destes de beber, eu era forasteiro e me recebeste em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recebemos em casa sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe respondeu: olha a profundidade. Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um desses mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que fizestes. Eu achei importante ler esse trecho, porque muitas vezes a nossa visão de justiça e de amor, ela é distorcida. Nós queremos penalizar e não ser justo. Nós queremos pagar na mesma moeda e não ser justo. Então, para fazer uma reflexão na casa de vocês e todos nós precisamos enxergar a justiça com os olhos de Deus. Não é a justiça aqui desse mundo. Porque nesse mundo, muitas pessoas elas estão sofrendo por causa das injustiças. E Jesus, ele quer igualdade. E nós vemos quantas pessoas não estão se revezando para repartir o bolo da vida. Alguns desistem de lutar pela verdadeira justiça e optam por subir no carro de vencedor.
Então, isso não é o ensinamento de Jesus Cristo. Essa fome e sede de justiça deve nos conduzir a alguma atitude que nós possamos promover um tipo de mudança que revele a vontade de Deus, e não uma mudança qualquer. Uma mudança que nós muitas vezes, diante de uma situação, nós nos deparamos com a justiça aos nossos olhos, só que não é essa a justiça de Deus. Jesus, ele olha com os olhos de bondade. E daí no Evangelho, mais uma vez, porque é revelada a justiça. O justo viverá pela fé, em Romanos 1,17. Então, de fato, nós só podemos ser felizes e preenchidos por todas as bênçãos de Deus quando nós seguimos a justiça divina. E nós só seremos plenamente famintos e sedentos por justiça quando nós praticarmos isso com os nossos irmãos. O Rubens tem uma palavrinha, aí queria apenas também adentrar naquilo que a Yáscara acabou de expor, mas pode falar, Rubens. Na verdade, quando eu estava ouvindo ela falar, em cima dessa frase aqui, padre, felizes os que têm fome de justiça, porque serão saciados, não dá a impressão, ou quase que uma certeza, pelo menos do meu ponto de vista, que com Deus não há sutileza, mas que ele está dizendo o seguinte: olha, aqueles que têm fome de justiça, que têm fome e sede de justiça, estão à procura de algo, porque aqueles que não têm isto aqui, na verdade, aqueles que já estão saciados, estão quase que dispersos pelo mundo. Seria razoável pensar que ele está dizendo assim: estas pessoas me procuram e eu vou saciar. Esta pessoa que está nesta linha de pensamento, ou seja, está com fome e tem sede de que uma justiça seja feita, ele vai me procurar e eu vou resolver o problema. Porque aqueles que não têm fome e aqueles que não têm sede de justiça, acham que por si só está resolvido o problema. Ok, eu acho que na lógica aí do pensamento não é que está errado. Agora, vamos concretamente aquilo que o Papa nos apresenta no documento, lá no 70, nós estamos no 77, né? 74. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, ok? No número 77 é o parágrafo. Ok, veja que São Marcos não trata deste assunto, mas São Lucas retoma, e São Mateus é que nós estamos, é o texto que o Papa pegou para a meditação. Jesus está propondo um novo padrão de felicidade, porque a Yáscara bem apontou, hoje o que a gente tem como está esquematizado na nossa cabeça como sendo alguma coisa que ser feliz é o que é os que consomem, os que têm. E agora nós estamos vendo, né, nos pleitos aí eleitorais, que felicidade para muitos não é pensar naquele que tem fome, naquele que tem sede. É o poder que eu terei nas mãos para comandá-los. Isso é que é ser feliz. Então veja que Jesus propõe um novo esquema, um novo mandamento. Então felicidade é quando eu, mesmo tendo, aí Rubens, dentro da sua lógica, mesmo tendo o material, o outro é importante. Então eu vou perceber que quando dentro da minha pessoa, dentro da minha intimidade, brotará, jorrará, borbulhará a inquietude de que quem tem fome, quem tem sede, quem não tem o que comer, quem está na sua vida marginalizado, se tudo isso me inquietar, é um grande sinal de que eu estou dentro das bem-aventuranças de Jesus. Então não exclui, não é que a pessoa venha me pedir e eu vou servi-los, não é isto. Porque então aí a gente cria dois grupos, que fraternidade e que irmandade é essa? Não.
Eu mesmo, se por acaso nasci dentro de uma família que tudo tem de material, se dentro de mim, né? Não é São Casimiro, né? O patrono dos lituanos, é bela a história dele. Ele levou a pobreza do evangelho para dentro da corte, a inquietude do evangelho. Isto é felicidade. É alguém que alcançou este patamar da felicidade para todo sempre, porque tinha tudo de material, né? E ele percebeu de que feliz era porque ele se inquietava. Não é justo que eu tenha tudo e o outro, que é meu irmão, não tenha nada. Então é uma felicidade diferenciada daquela que nós temos aí como um padrão, né? Tá estigmatizada dentro da nossa cabeça, mentalizada. Eu preciso de luxo, eu preciso de serviçais, eu preciso de coisas, eu preciso consumir, eu preciso comandar. Isso sim, isso é que é fama, é a glória, né? Hoje é o aparecer, né? Veja que Jesus propõe outra coisa. A gente lendo, né? Até pode achar uma coisa assim ridícula aos olhos do mundo, né? Se você olhar esse texto aos olhos do mundo, quer dizer, o mundo vai rir, né? Desse caminho, não cabe. Padre Aldo, o que é mais interessante é que a gente pode, às vezes, com tão pouco, demonstrar aquela justiça, porque de repente quem está nos ouvindo pode pensar assim: eu gostaria muito de ajudar o meu próximo, eu gostaria muito de fazer algum trabalho para as pessoas que necessitam mais do que eu, mas eu não tenho como. Eu não tenho uma situação financeira tão cômoda, ou eu não tenho saúde suficiente, ou o meu trabalho não deixa. Qualquer desculpa dessa que nós, seres humanos, a qual nós aqui nos incluímos, né? Porque nós estamos juntos, não é porque nós estamos aqui passando para vocês que nós não falhamos também. Isso é importante vocês terem bem claro, que a evangelização também serve para nós. Mas a gente pode colocar dificuldades nesse nosso caminho. E é possível, porque no nosso país, se você for atrás, você tem tantos exemplos de pessoas que não têm nada. E essas pessoas, elas doam o seu tempo em favor a outras pessoas, ensinando alguma coisa, ensinando um esporte. Aquela professora no interior do Brasil que tem pouco conhecimento, que não teve tanta oportunidade, mas dedica todo o tempo que tem a alfabetizar outras crianças, onde o ensino não chega, aonde a escola é de madeira e que as pessoas não têm acesso nenhum. E nós que estamos nos grandes centros, que em tese nós temos mais condições, o que nós fazemos pelos nossos irmãos? É isso que a gente tem que procurar refletir todo dia. Nós fazemos muito pouco, porque não é chegar agora que o Natal se aproxima, a gente fazer aquela doação, aquela coisa, até aquela coisa que às vezes é um cala-consciência, né? Porque às vezes você pegar alguma coisa, reunir, dar, é muito mais fácil do que a gente fazer um trabalho o ano inteiro. Então, é essa justiça que Deus quer. E o Padre Aldo falou bem, pode parecer ilusão, né? Porque essa justiça de Deus seria a maravilha, né? Seria a perfeição. Então, o quanto nós procuramos no nosso dia a dia praticar essa justiça de Deus? Até no nosso trabalho. O que adianta no nosso trabalho a gente querer os benefícios só pra gente e levar vantagem em tudo? Então, com certeza, Jesus não quer isso. Buscai primeiro o reino de Deus. Acho que meditando esta canção, acho que nós podemos ir alargando, e os nossos ouvintes podem ir pensando também aí sobre esta justiça, né? Felicidade é quem busca, portanto, quem tem fome, quem tem sede de justiça, porque Deus um dia saciará. Pode ser que não seja no seu tempo, mas Deus vai atender esta
pessoa que se encontra, ou você que está nos ouvindo, um dia será ouvido e saciado. Buscai primeiro o reino de Deus. Vamos ouvir e meditar essa justiça que só Jesus nos concede. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Mais uma vez com vocês, meu amigo, muito boa tarde. São 3h29, 3h29. Você está com a gente na Rádio 9 de Julho, nosso programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida. E você pode participar com a gente. Hoje nós estamos sorteando dois exemplares da exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, está aqui à sua disposição. Continue ligando pelo nosso telefone 39321600, que a Ed está atendendo por lá. Já tem algumas ligações que chegaram aqui, bilhetinho está anotado e nós vamos em frente. Nós queremos dizer o seguinte, que o Manuel de Carapicuíba ligou pra gente, disse que o programa está muito bom. Muito obrigado, Manuel, continue ligando. Dilma da Vila Monumento também diz que gosta do programa e ouve a gente todos os domingos. Continue e divulgue o nosso programa, porque nós dependemos de vocês por aí. Eva do Sumaré, idem. E a nossa querida Ana Clara da Moca diz que o programa está maravilhoso. Por seu lado também, deve ser amiguinha dela, né? Essa Mira da Moca também diz que o programa está muito lindo e que os expositores estão caprichando no tema. A gente sabe disso, o esforço nosso aqui é exatamente por isso que nós estamos por aqui. Meu amigo, falar em restaurante e alimentação de melhor procedência é falar no restaurante Cachoeira Natural, Rua João Cachoeira 263, no Itaim Bibi. Verduras e grãos sem agrotóxicos. Preço então sem comentário.
Preço durante a semana R$31 nos feriados, domingos e feriados você pode ter um pouquinho de acréscimo, R$42, mas mesmo assim, com aqueles sucos maravilhosos que tem lá, a coisa é muito boa. Cachoeira Natural, Rua João Cachoeira 263, reservas pelo telefone 3079-7578 e fale com o Américo. Alugar um apartamento numa loja comercial na Moca região, é só ligar para WTR Empreendimentos, telefone 2796-5776 e fale sempre com o nosso amigo Vanderlei Teno. E lá ele estará à sua disposição para encontrar aquele tipo de imóvel que você está precisando. Para suas compras diárias ou mesmo mensais, procure sempre Supermercados da Avó. Preços imbatíveis e produtos insuperáveis. Nome singelo, muito carinhoso. Não é só da avó, não, hein? O nome é da avó, mas é para a família toda. Para descobrir a loja mais próxima da sua casa, entre em www.supermercadosavó.com.br. Meu amigo, minha amiga, você que está naquela idade do côndor, com dor nas costas, com dor no braço, com dor no cotovelo, você já tem uma situação quase que definida. Procure um tratamento alternativo sem uso de drogas, daquelas drogas das medicações. Vá conhecer o ambulatório da acupuntura, ambulatório de acupuntura da Ebramec. Lá você encontra um laboratório fantástico da medicina chinesa com profissionais com capacidade técnica e científica e tratamentos em diversas patologias e doenças. Sabe o que é melhor deles? É que os preços são bastante acessíveis. Faça uma avaliação gratuita, muito importante. Local da faculdade: Rua Visconde de Parnaíba 2727. Repito, Visconde de Parnaíba 2727, bem pertinho do metrô Bresser da Moca. Faculdade Ibramec. Se você quer ligar para lá para fazer o agendamento, DDD 11 de São Paulo 2662 1113 2662 1713. Padre Aldo. Muito bem, então um novo colaborador aqui conosco, em Ibramec. É importante que você ligue em Ibramec. É interessante que você disse que era gratuito a avaliação. Avaliação. Né? Ok, para não fazer propaganda enganosa nos nossos ouvintes. Muito bem, nós estamos falando de justiça. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós, no bloco anterior, conversamos um pouquinho que justiça é essa, que sede é essa, que injustiçados são esses, e o que deve me inquietar, né, se eu por acaso não sou aquele que tem a falta da justiça ou a fome, né? Me falta aquilo básico para, como o Papa disse, são coisas básicas para manter o ser humano de pé. Então, mas eu também devo me inquietar, né? Ser justo é também me inquietar com aqueles que não têm e colaborar. Padre Aldo, continue, por favor. Eu não sei se os ouvintes acompanharam o raciocínio, mas nós estamos falando sobre dois conceitos importantes de justiça, que é a distributiva, que é esta que Jesus diz lá em Marcos capítulo 6, da multiplicação dos pães. Deu a cada um conforme a sua necessidade. Comeram e ficaram satisfeitos e ainda sobrou. Isso que é justiça. E aquela justiça do dar a cada um que é seu, né? Portanto, é aquela que nos leva a restituição. Restituo, se você foi acometido por um furto, alguém te roubou alguma coisa, a justiça é devolver, receber a mesma coisa. Agora, o que é importante a gente perceber que dentro desse conceito de justiça, o Josimar recordava no início da sua fala, é que nós temos a ideia de que o justo é a vingança, é trazer a vingança, né? Eu me vinguei, agora estou justificado, a justiça, eu recebi o que era justo. Veja que isto é um princípio contrário à vida cristã, porque nós cristãos, que nós acreditamos, e a base da nossa fé diz perdão. Eu te perdoo, e a violência estancada, a roda, né, que gira, a vingança que não tem fim, um vinga o outro e aquilo não tem fim. O perdão é o estancamento da roda da violência, das injustiças. É com o perdão que isto vai sendo
aplacado. Mas nós queremos continuar. Eu acho que o Rubens pode ter mais uma música. Não sei se o tempo dá. Vamos adiante. Rubens pode fazer o anúncio dos nossos ouvintes. Então vamos falar, padre, enquanto isso, porque os nossos ouvintes não têm culpa de faltar energia elétrica nos nossos transmissores. Maria de Lourdes Reginaldo está adorando o nosso programa. Um abração, muito obrigado a vocês. Eva do Sumaré manda um grande abraço aos componentes do programa. Ana Bento de Guarulhos diz que o programa está bom e o tema maravilhoso. Família Prado da Moca manda abraços ao padre Aldo Lima e à equipe do programa. Leni Eduarte, o casal Leni e Duarte estão trabalhando na secretaria do segunda etapa, lá dentro estão realizando a secretaria do segunda etapa do Encontro de Casais com Cristo, lá na Estrada do Oratório, mais precisamente no nosso local específico lá da Madre Assunta, no orfanato, onde está localizado ainda algumas relíquias da Madre Assunta. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Osmária de Vila Rio Branco pede oração para a sua família, será enviado ao final do programa. E nós queremos dizer o seguinte, meu amigo, você que já está preocupado, nós temos várias idades na vida e temos aquela idade do côndor, né? Com dor em todos os lugares. Esses problemas já estão superados. Procure o tratamento alternativo, sem uso de drogas, de qualquer tipo de medicamento que possa lhe fazer mal. Vá conhecer o ambulatório de acupuntura da Ebramec. Lá você encontra um laboratório fantástico de medicina chinesa, profissionais capacitados, capacitados tecnicamente e cientificamente para tratar de patologias e doenças. Sabe o que é melhor? E o que os preços são bastante acessíveis. Faça uma avaliação gratuita. A avaliação, como o padre Altero agora há pouco alertou, a avaliação gratuita. Local para essa procura, Rua Visconde de Parnaíba, 2727, ou você pode agendar por telefone, é só ir até lá. 11 2662 1713 2662 1713. Faculdade Ebramec, um nome que não há contestação. Tradição e modernidade à sua disposição. Falar em restaurante, alimentação da melhor procedência é falar em restaurante Cachoeira, Rua Itaim Bibi 263, no Itaim Bibi. Verduras sem agrotóxicos, comidas de primeira qualidade. Preço durante a semana R$31, durante os domingos e feriados R$42. Faça a sua reserva 30797578. Fale com o nosso amigo Américo. Alugar um apartamento ou uma loja comercial na Moca região, é só ligar para WTR Empreendimentos 2796-5776, 2796. Fale com o nosso amigo Vanderlei Tenor. Para suas compras diárias ou mesmo mensais, é só procurar Supermercados da Avó. Supermercados da Avó, um nome carinhoso, sempre zelando pela alimentação das famílias, principalmente da zona leste da capital. Para saber a loja mais próxima, www.supermercadosdavó.com.br. Padre Aldo. Muito bem, queridos ouvintes, estamos aqui na Gaudete et Exultate, número 77, 78, 79, esse documento do Papa Francisco, que o Rubens daqui a pouquinho fará o sorteio para os ouvintes que telefonaram e também mandaram suas mensagens. Já daqui a pouquinho anunciaremos os ganhadores, oferecidos generosamente pelos nossos casais, e também generosamente enviarão a vocês pelos correios. Então, tudo na base da generosidade. Estamos querendo, já concluindo nosso programa, mas nós queremos deixar na sua mente, no seu coração, conceitos assim claros de felicidade para aqueles que promovem a justiça, aqueles que saciam os sedentos, para aqueles que acolhem, portanto, aqueles que têm alguma causa injusta e procuram a justiça. O Papa Francisco sempre nos alerta, porque nós estamos inseridos no mundo, numa realidade que muitas vezes a justiça ela é confundida, né? Não como a nobre senhora isenta de um lado ou do outro. Às vezes ela é mesquinha e ela é manipulada, ela é colocada dentro assim de partes, né? Ela enverga a sua balança para as partes, portanto se corrompendo. Não é dessa justiça que nós queremos falar, mas da justiça senhora, que não tem nenhuma
nenhum partido, não é partidária, mas ela vai exercer de um modo correto. E mais ainda, Jesus vem polir, né? Vem como aquele que faz o polimento em uma pedra preciosa. Jesus vai dizer: eu acrescento a esta justiça uma grandiosidade, que é a generosidade. Aquele que não tem, que retire daquele que tem, mas para que todos se sintam como que saciados igualmente. Retira aquilo que precisa. Todos têm que ter aquilo que necessita. Mas uma palavrinha da Iáscara e também do Josimar, para a gente concluindo esse tema importante, para que os ouvintes tenham aí o que é saciar alguém que tem fome e que tem sede de justiça, para que encontre a felicidade. Padre Aldo, eu gostaria de concluir o nosso tema, uma conclusão, nós poderíamos ficar aqui, acho que mais umas 4 horas, é um tema que gera muito debate. Mas nós cristãos, quando nós decidimos seguir a Jesus Cristo, o importante é que a gente siga os seus mandamentos e não só siga o que nos convém. Nós não podemos relativizar a palavra de Jesus Cristo. Muitas vezes é difícil, mas o nosso desafio é esse: seguir em tudo que Ele nos ensinou. Então nós queremos deixar uma reflexão para vocês aí de casa e para nós também. E se você puder conversar em família com as pessoas que estão próximas a você. Você é uma pessoa justa? A justiça que você busca é aquela justiça que Jesus nos ensinou no Novo Testamento? São as palavras de amor e de perdão que Ele insiste praticamente em todos os momentos em nos ensinar? Ou você segue Jesus, mas só em algumas coisas? Não é tudo que não é bem assim. Então eu deixo essa reflexão para vocês, porque nós precisamos fazer uma autocrítica quanto ao nosso seguimento de Jesus Cristo, quanto ao nosso amor a Jesus Cristo, porque a justiça que Jesus quer é a justiça que Ele nos ensinou, e não essa justiça aqui que nós estamos vendo todos os dias nas televisões, nos filmes, na internet. Jesus prega o perdão e o amor sempre. Josimar, uma palavrinha aos ouvintes sobre o tema. Padre Aldo, primeiro teve uma injustiça ter acabado a energia, né? Mas tudo bem. Acho que o senhor falou muito bem que a justiça divina, ela começa pelo perdão. Isso é fundamental que nossos ouvintes tenham em mente, que devemos perdoar uns aos outros, assim como Jesus nos perdoou. Então, nós temos que ter, para viver realmente essa felicidade, saciar realmente essa nossa fome de justiça, é praticar o bem, é tirar o ódio do nosso coração, é não sermos egoístas e termos cumplicidade nas nossas famílias, união, diálogo com os filhos, com os familiares. É realmente seguir o que Jesus nos ensinou. Essa justiça que vai realmente mostrar-nos que somos cristãos, e isso que devemos seguir, Padre. Muito bem, o Rubens anuncia os ouvintes que foram agraciados com o mimo que será generosamente enviados. Vamos ouvir. Nós queremos avisar a Ana Bento de Guarulhos. Ana Bento de Guarulhos. Você vai receber um telefonema depois para complementarmos o seu endereço, porque até então nós não sabíamos. E a Eva de Sumaré e a Ana Bento de Guarulhos foram as ganhadores deste domingo dos 2 livros, os 2 exemplares que são iguais, tá? Não tem problema de nós mandarmos um e outro, não. Ok, você que ligou, caro ouvinte, agradecemos em nome da equipe, esperamos vocês. No próximo domingo nós teremos aqui um casal que a estreia deles, como é o nome do casal? Carlos e Rosana. Carlos e Rosana. Então, Carlos e Rosana, tranquilidade, te esperamos aqui com alegria para você também vocês partilharem
com os nossos ouvintes um tema que vocês já estão preparando há algum tempo. Rezemos pedindo justiça, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de cada ouvinte. Senhor, dai-me a graça de colaborar com fidelidade na construção de um mundo justo, ao modo de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a servir-te como mereces, a dar sem contar o preço, a lutar sem contar as feridas, a trabalhar sem buscar descanso, a doar sem pedir recompensa, exceto saber que fazemos a tua vontade. A você que ligou, telefonou, Deus abençoe, rezaremos por vocês nesta semana. Continue ligados na Rádio 9 de Julho e agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus quiser. E ele Os sempre... presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. ZYK 779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros. Rádio 9 de Julho, AM